Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 14 de abril de 2020 e eu sinto de Deus de compartilhar uma palavra com o seu coração baseada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 6, versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é mais a vida do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam e não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste tem sustentado. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansiosos ou por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Porventura não vos inquieteis, dizendo com o que comeremos, ou o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios cuidam destas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe que delas vocês necessitam. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio cuidado. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Uma das coisas que o confinamento tem gerado em todos nós, indistintamente, é a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma sensação emocional, psíquica, que tem desdobramentos físicos, quando acontece a chamada psicossomatização, que é quando sentimentos, pensamentos e elementos psíquicos, psicológicos influem na estrutura e na funcionalidade da estrutura orgânica, biológica, física. Ansiedade é apreensão quanto ao amanhã. Ansiedade é inquietação quanto ao amanhã. Ansiedade é incerteza quanto ao amanhã. Ansiedade é sofrimento por não ter segurança quanto ao amanhã ou aos eventos futuros. Ansiedade é apreensão, ansiedade é temor, ansiedade é inquietação, ansiedade é aprisionamento. Uma certa dose de ansiedade todos nós temos. É normal estarmos ansiosos em relação àquilo que é bom, aquilo que é benéfico, ansiarmos aquilo que é bom. Mas a ansiedade torna-se um problema quando ela estraga o nosso presente, quando ela nos paralisa. E pior, a ansiedade ela é um problema quando ela nos torna vítimas, quando ela nos faz vítimas. E isso é algo muito ruim. Porém, por mais que nós saibamos disso e que a nossa mente esteja preparada para entender o que é ansiedade, talvez descrever o que é ansiedade e até saber o que devemos fazer, nós, por conta de uma série de demandas e de contingências, acabamos nos sentindo ansiosos às vezes. E eu imagino, e eu vejo isso, eu sinto isso também, que o confinamento, que o distanciamento social, que ficar em casa e que a incerteza em relação ao que será que vai acontecer amanhã, em relação ao Covid-19, em relação à situação econômica, em relação às pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo, tudo isso gera mais ansiedade em nós.
E aí nos vem uma pergunta, no meio desta pilha de ansiedades, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? E eu, quando digo nós aqui, eu faço uma separação muito clara entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus. O apóstolo São Paulo, ele dizia muito bem que nós não somos como aqueles que não creem. Então, há uma distinção clara entre esses dois grupos de seres humanos, os que creem em Deus e os que andam segundo o curso deste mundo. E eu estou falando que a palavra que eu tenho aqui, ela é para todo mundo, mas ela é sobretudo para aqueles que creem. O que nós que cremos, o que nós que já somos salvos em Cristo Jesus, o que nós que temos os nossos nomes inscritos no livro da vida, o que nós que fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, o que nós que fomos batizados em água para arrependimento, o que nós que estamos inclusos no rol de membresia da igreja, o que nós que temos uma vida ministerial, vocacional, em exercício pleno na igreja, o que nós que nos intitulamos crentes, o que nós, evangélicos, protestantes, pentecostais, o que você, o que nós como cristãos devemos fazer ou devemos ter em mente para repreendermos, para mitigarmos e de repente para retirarmos de nós essa ansiedade. A primeira coisa é que nós devemos crer na palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ela deve causar um peso em nós muito grande, ela deve ser levada a sério, ela deve ser acatada, ou seja, aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus expõe, aquilo que Jesus coloca, deve ser ouvido acima das demais vozes. Nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que a voz de Jesus seja aplacada, seja uma voz abafada, seja uma voz espremida por qualquer outro som, por qualquer outra melodia, por qualquer outro ecoar. Nós devemos ouvir a voz de Jesus e tê-la em alta conta e tê-la em elevada estima, ou seja, nós não podemos ignorar a voz de Jesus, nós temos que levar em consideração a voz, a palavra, a ordem, aquilo que Jesus disse. Então, como que nós combatemos a ansiedade dentro de nós? Em primeiro lugar, crendo na palavra de Jesus. Você sabia que algumas pessoas, quando estavam muito sofridas, quando Jesus disse apenas uma palavra para elas, igual, por exemplo, a mulher viúva de Naim, a Bíblia diz que Jesus disse para ela assim, Jesus disse assim para ela, não chores. E o texto diz que essa palavra de Jesus foi suficiente e ela parou de chorar. Jesus disse ao Jairo, quando vieram dizer para ele que a filha dele tinha morrido, Jesus disse para ele, crê somente, e esta palavra lhe foi suficiente. Jesus disse à mulher que foi buscar a cura para a sua filha, a mulher cirofenícia, vai e a tua filha está curada. E aquilo lhe foi por suficiente, aquilo que lhe foi por bastável, aquilo lhe foi por o que ela necessitava. Então, a voz de Jesus ela é muito importante, por isso nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus ela é mais forte do que qualquer água, ela é mais forte do que o cedro do Líbano. A voz de Jesus é mais poderosa do que as muitas águas, do que o rugir dos mares, do que os estrondos das bombas nucleares. A voz de Jesus é mais forte do que os demônios, do que os anjos, do que as inquietações, as vociferações, as ansiedades e os vulcões e as erupções que acontecem dentro de nós. Por isso, em primeiro lugar, para combatermos a ansiedade, nós temos que dar valor à voz de Jesus, à palavra de Jesus. E temos que colocar essa palavra em alta conta. Uma segunda coisa é que nós temos que fazer aquilo que Jesus falou, quando ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele vai dizer por que nós não devemos andar ansiosos. Ele diz, em primeiro lugar, não andeis ansiosos, porque o vosso Pai,
ele cuida daqueles que, em tese, têm menos valor do que vocês. Ele cuida da natureza, ele cuida da flora, ele cuida dos lírios dos campos, ele cuida da fauna, ele cuida dos pássaros, dos pardais, ele cuida das andorinhas, ele cuida da fauna como um todo. Ora, em primeiro lugar, eu tenho que valorizar a palavra de Jesus. Em segundo lugar, eu tenho que entender que o Pai, ele cuida daqueles que em tese têm menos valor para ele do que nós, porque Deus ama a natureza, é óbvio, por óbvio, Deus a criou, Deus a protege, a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus, e Deus ama a natureza, mas o Senhor Jesus disse assim, ora, aquele que cuida de forma profunda daqueles que têm menor valor do que o ser humano, por que que não vai cuidar do ser humano? Por que que não vai cuidar do homem? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a palavra de Jesus, ela é verdadeira. E a segunda coisa é que, ora, a palavra de Jesus me ensina que Deus cuida. Deus cuida dos seres do campo, Deus cuida da fauna, Deus cuida do cosmos, Deus cuida dos astros, dos planetas. Será que Deus não vai cuidar de mim? Essa é a primeira coisa. Uma outra coisa, Jesus fala assim, olha, você não pode deixar a ansiedade tomar conta de você, porque não interessa quão ansioso você esteja. A ansiedade por si só, ela não mudará o curso da sua vida. Quem, pelos seus muitos cuidados, pode acrescentar um côvado à sua história, um côvado à sua vida? Ninguém, Jesus fala. Então ninguém vai conseguir, pelos seus cuidados, aumentar 50 centímetros do seu tamanho. Do mesmo jeito, você não vai conseguir acrescentar um dia a mais na sua vida. Logo, você também não vai conseguir, pela ansiedade em si, resolver nenhum problema. A ansiedade te tira o sono, a ansiedade te tira a paciência, a ansiedade te faz perder o momento, mas ela não resolve o problema, ela não te acrescenta nada. Se a ansiedade não nos acrescenta, se ela não é capaz por si só de resolver nada, então nós devemos resistir e combater a ansiedade, crendo na palavra de Jesus, crendo no cuidado de Deus para aqueles seres que são, em tese, menos importantes e essenciais do que o ser humano. Logo, isso nos faz perceber uma dedução lógica de que Deus vai cuidar de nós. E aí, Jesus fala assim, e também tem uma outra questão, que a ansiedade, ela não vai acrescentar nada na sua vida. Por mais ansioso que você seja, você não vai conseguir resolver um problema seu, não vai conseguir obter uma resposta, não vai conseguir obter uma solução. Você pode estar ansioso como for, nada dessa ansiedade vai ser útil ou vai ser necessário ou vai ser fundamental para acrescentar que seja um dia a sua vida. Uma última coisa que Jesus fala, que é uma quarta coisa, é que a ansiedade, ela não vai, não adianta você andar ansioso, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Esta palavra de Jesus é uma palavra interessante, onde ele fala que basta cada dia o seu próprio mal. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode estar hoje ansioso por uma inquietação, por uma apreensão, por uma incerteza, por uma insegurança que você tem em relação ao amanhã. Mas amanhã você vai enfrentar uma carga de problemas que diz respeito ao amanhã. E aí, no amanhã, você vai acumular com esses problemas que você trouxe, ou gerou, ou permitiu que fossem gerados em você por causa de hoje. Daí você vai ter amanhã a carga de hoje e a carga de amanhã. Depois de amanhã, você vai ter a carga de hoje, de amanhã e depois de amanhã. Por quê? Porque a ansiedade, ela, além de não resolver os problemas, a ansiedade, ela também não é capaz de resolver o mal de uma vez por todas, não é capaz. Ou seja, cada dia você vai ter um problema, cada dia você vai ter uma dificuldade, cada dia você vai ter um dilema, cada dia você vai ter uma contingência. E aí,
basta cada dia o seu próprio mal. Então, quando você tem essas consciências, você anda em paz. E uma última coisa que o Senhor Jesus, ele fala aqui, é que nós devemos pegar a ansiedade e substituí-la por alguma coisa, porque não adianta você tentar combater uma qualidade simplesmente querendo um vício, simplesmente tentando tirar esse vício. Você precisa inserir uma qualidade no lugar. E que qualidade que o Senhor Jesus ele fala aqui? Em primeiro lugar, é a qualidade do buscar a Deus. Busque a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, ele fala aqui da qualidade de nós sabermos que basta cada dia o seu próprio mal, mas para cada dia o Senhor Jesus também tem o pão nosso que ele nos dá diuturnamente, né? E por fim, o Senhor Jesus vai e fala aqui, olha, não importa quão ansioso você esteja, não importa quão inquieto você esteja, quão apreensivo você esteja, você com a sua apreensão, com a sua inquietude, com a sua angústia, você não vai conseguir mudar o curso da sua história e da sua vida. Tá bom? Então, eu tenho essa palavra para deixar para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Como é que eu faço isso, pastor? Né? Você faz isso crendo na palavra de Jesus. Você faz isso sabendo que Deus cuida dos animais, Ele cuida dos vegetais, Ele cuida dos minerais, Ele cuida dos recursos hídricos, Ele cuida do curso do mundo e da história. E se Deus cuida de todos esses seres, Ele pode e tem poder e grandeza para cuidar de nós. E uma outra coisa é que, assim, lembre-se, a sua ansiedade não será capaz de resolver nada. Ela não é capaz de acrescentar um tio à tua história e não é capaz de acrescentar um côvado, um palmo, um dia ao curso da sua vida. E também a sua ansiedade, ela não adiantará para resolver os problemas todos. Por quê? Porque basta cada dia o seu mal. Hoje você ficou ansioso pelo problema de ontem. E amanhã você vai ficar pelos de hoje. E se você se entregar à ansiedade, você vai ficar inquieto, angustiado, desesperado, amedrontado e não vai ter vida. Substitua essa ansiedade por algumas consciências. A primeira delas é buscar o reino de Deus. A segunda delas é crer que cada dia basta o seu próprio mal, mas Deus também nos dará o pão nosso de cada dia. E a terceira coisa é que o futuro nosso pertence a Deus, está nas mãos de Deus, e que de algum modo o Senhor vai louvar o nome dele na nossa vida. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Combata em você mesmo essa sua ansiedade. Fique com Deus.